Meninos, hoje nós vamos iniciar na unidade 4 o conteúdo novo na página 123, propriedade da subtração, tá? Então, se envolve a operação de subtração, conclui-se que nós vamos o quê? Diminuir, subtrair, reduzir. Então, vamos lá. Mateus e seu amigo estão brincando com bolinhas de gude. Tá? Então, como nós podemos observar na imagem aqui, eles estão brincando com bolinhas de gude. Mateus começou o jogo com 38 bolinhas e perdeu 15 para seu amigo. Qual operação ele deve realizar para saber com quantas bolinhas ficou? Adição ou subtração? Se ele tinha 38 bolinhas de gude e perdeu 15, que operação que ele deve realizar para saber com quantas bolinhas ele ficou? Se ele somar, ele vai aumentar essa quantidade, não vai? Mas se ele perdeu, significa que ele vai aplicar a operação de subtração, certo? Página 124. Agora vai falar sobre a propriedade da invariância da subtração. O que significa a palavra invariância? Que não muda, tá? Para saber com quantas bolinhas ficou, Mateus precisa fazer a subtração, 38 menos 15. Veja como ele pensou. Então, olha só. Para ele saber com quantas bolinhas ele ficou, ele precisa aplicar essa operação, 38 menos 15. Ele fez o seguinte, se ele tirar 38, né, ele tem 38, retira menos 5, ele fica com 33. De 15, se ele tirar 5, ele fica com 10. Então, ficando 33, né? Que ele tirou 38 menos 5, 33. Menos 10, ele fica com 23. Depois, Mateus pensou de outra maneira e o resultado foi o mesmo. Veja. Então, olha só. A mesma operação, 38 menos 15. Ele resolveu. Se eu adicionar 38 mais 5, eu terei 43. 15 mais 5, eu terei 20. Então, ele vai subtrair 43 menos 20, ele terá 23. Se você observar, ele fez duas operações de maneiras diferentes, porém ele chegou com o mesmo resultado, tá? Então, olha só, vamos lá. Agora, complete a frase. Mateus ficou com quantas bolinhas de gude? 23 bolinhas de gude. Não foi o resultado que ele encontrou aqui? Então, olha só. A propriedade da invariância da subtração é a seguinte. Se subtrair ou adicionar um mesmo número aos dois termos da subtração, quais são os termos da subtração? Minuendo e subtraindo. Não alteramos a diferença. A diferença é o resultado da operação de subtração. Considerando a subtração, 38 menos 15 igual a 23. Se subtrairmos 5 do minuendo e do subtraendo, temos 23. Foi o que ele fez lá no primeiro balão. Ó, tia Glaucia vai retornar lá em cima, ó. Foi o que ele fez lá na primeira operação. Olha só. Ele tinha 38, ele retirou 5, ficou com 33. Ele tinha 15, retirou 5, ele ficou com 10. 33 menos 10, 23. Tá? Então, ele subtraiu o mesmo valor do minuendo e do subtraendo. Qual o valor? 5. Ele tirou 5 do minuendo e 5 do subtraendo. Então, voltamos lá no... Ó. Se adicionarmos 5 ao minuendo e ao subtraendo, temos 43 menos 20 igual a 23.
Foi o que ele fez lá no segundo balão. Olha só. Ó, 38 menos 15, tá? Porque ele tinha 38 bolinhas de gude e perdeu 15. Só que ele fez o processo, tá? Para chegar ao resultado da seguinte forma: ele adicionou 5, tá? Ele adicionou mais 5 bolinhas a essas 38, totalizando 43. Ele adicionou mais 5 bolinhas às 15 bolinhas de gude que ele tinha, totalizando 20. Ele pegou 43 menos 20 e teve como resposta, tá? Como diferença, 23. Então, essa é a propriedade da invariância da subtração, certo? Página 125. Na página 125, tem o exercício de número 17, que pede para que você aplique a propriedade da invariância da subtração em cada caso, conforme os esquemas. E aí, nos esquemas, já tem para você, ó, 43 menos 23. Você vai aqui subtrair de 43, 3, de 23, 3. Na letra D, você vai adicionar de 47, 6, de 14, 6. E você vai descobrir os resultados. Você vai fazer assim com as letras A, B, C, D e E. Para nossa aula de matemática hoje, vocês farão até o exercício 17 da página 125, ok? Aí amanhã nós daremos continuidade a essa aula. Beijos e até amanhã.